Olá, gente, tudo bem? Quero falar com vocês sobre uma coisa que acabou de acontecer. Estava conversando com uma pessoa muito querida, uma amiga, e ela tentou fazer uns processos de mudança hoje, não deu certo. E ela ficou bem abalada, né? Porque ela acabou perdendo dinheiro, levou um golpe, enfim. Aí ela pegou e falou assim pra mim: por que que a vida tem que ser sempre uma luta? Aí eu brinquei com ela, eu falei: você quer que eu te acolho ou você quer que eu fale? Aí ela: não sei. Falei: eu vou tentar falar com amor, né? Porque às vezes eu dou umas chapuletadas. Ela tá precisando de amor também. Aí eu falei: tudo que a gente fala, tudo que a gente dá atenção, aquilo cresce. E se a gente fala que a gente tá na luta, a gente vive numa guerra. Quem tá na luta? Quem tá na luta é quem tá na guerra, né? Então, às vezes a gente tem algumas falas que a gente não percebe o quanto elas limitam a nossa vida. A gente acha normal isso, né? A maioria das pessoas falam: ai, bora pra luta, bora pra isso, bora pra aquilo. Só que a palavra tem poder, a palavra tem força. Então, se a gente fala que a gente tá na luta, a gente sempre vai estar na luta. A gente sempre vai estar de alguma forma na luta. A gente sempre vai estar vivendo situações que vão levar a gente pra luta. Eu falei: te sugiro você falar desafio, né? Porque os desafios têm até o problema. Eu não gosto da palavra problema. Problema parece um emaranhado, parece um nó, se for parar para trazer uma analogia. A palavra desafio, ela motiva a gente, porque é um desafio, a gente consegue mudar o desafio, a gente consegue vencer o desafio. E aí me veio o questionamento, né? O quanto a gente se limita e a gente nem percebe. Zion, bebê, resolveu fazer as necessidades dele na caixinha agora, então vocês vão escutar esse som maravilhoso no fundo, tá? Faz parte da vida real. E falando disso, né, brincadeiras à parte, a vida é isso. A vida a gente sempre vai ter alguma coisa a superar. É eita atrás de eita. É Deus me livre quem me dera. Eu sempre falo, a vida não vai parar. Se a gente cair, vão passar por cima da gente. A gente precisa ter força para superar. A partida do Bob, né, meu cachorrinho, para quem me acompanha sabe, ele ficou comigo por 10 anos. Meu filho peludo. Até fiz uma vez constelação, né, porque diz que não se pode chamar de filho. Na semana que eu fiz a constelação para isso, ele teve uma crise na coluna e eu chorando: ai, filho, você é meu filho sim. Você é meu filho sim. Brincando, né? Brincando não, né? Falei de verdade. Falei: bom, não dá mais para resolver com ele. Eu vou fazer isso com os próximos pets, porque ele já tava 10 anos comigo, né? Então, assim, não foi fácil. Ainda dói. Faz um mês e pouco que ele foi. E não significa que eu não vivo chorando, que eu não sinto. Ontem foi um dia que eu senti bastante. Hoje também pensei bastante nele. E assim, eu ganhei, né, os gatinhos. De uma certa forma, não é para ocupar o lugar do Bob, mas é o novo. O novo pode ser bom também. Eu confesso que eu ainda tô com o desafio de pegar outro cachorro. É como se eu tivesse, entre aspas, traindo ele. Absurdo isso, né? Mas é como se eu receber a lambida de outro cachorro, como se eu fosse deixar ele chateado. Que loucura isso, né? Mas a gente sente, então a gente tem que acolher o que a gente sente e ressignificar esse sentir da gente. Então eu ressignifico isso, que eu tô dando amor para um animal que precisa. Principalmente o Zion. O Zion é meu gato pretinho. Ele apareceu na casa da minha tia. Minha tia nem sabe quanto tempo ele ficou lá, apareceu na garagem. Quando ela se deu conta, foi bem no dia que o Bob partiu. Ele pequenininho, magrinho e todo machucado. Ele apanhou muito, então ele não estava conseguindo comer. Vai saber o que esse gato passou. E ele chegou pra mim e hoje ele vive uma vida de rei. Até brinquei com ele hoje, falei: você me resgatou e eu te resgatei, né? Porque hoje ele vive aqui como um rei na casa, né? Tô tentando adaptar ele com outro gatinho também, que também, de uma certa forma, ele veio pra mim muito bebê. A pessoa que doou ele falou que ele já estava comendo ração, talvez porque a mamãe já comia, mas assim, qualquer pessoa, ela poderia ter dado para uma pessoa que não teve a empatia que eu tive. Eu fui, comprei o leitinho dele, primeiro leitinho eu paguei R$ 150. Depois eu descobri um lugar que estava 75, agora eu já estou comprando nesse lugar de 75. Mas e quem não tem essa empatia? Ou até quem não tem esse dinheiro para pagar? O gatinho podia ter morrido. Então, de uma certa forma, foi um resgate também, porque comigo aqui ele tem até bercinho. E eu, durante esse tempo, eu tô adaptando a minha vida ao bebê. Eu só saio depois que eu coloco ele para dormir, porque ele acorda, faz o showzinho da Xuxa dele, ele acorda, depois ele volta a dormir e dorme bastante, que nem ele dormiu umas 2 horas.
Tá dormindo até agora. Terminando aqui, eu vou lá pegar ele pra acordar ele, pra dar mamar, pra ficar um pouquinho com ele. Sabe? Então assim, eu vejo que esses gatinhos, eles vieram pra me mostrar o novo. O novo pode ser legal. Eu poderia estar até agora chorando pelo Bob. Quantas pessoas perdem seus animais? E quem perde um animal e ama um animal sabe a dor que é, às vezes muito maior do que muitos familiares. Não podemos negar, porque quem tem um animal ali que vive 24 horas grudado, sabe o vazio que fica quando ele não tá mais lá. Eu poderia estar até agora nessa dor. Vira e mexe, eu visito ela, mas eu escolhi seguir. Então, na vida a gente tem escolhas. Então, que a gente escolha seguir, mesmo diante dos desafios. Que a gente escolha ter paz, que a gente escolha ter fé. Sim, é uma escolha. Porque diante de um desafio, a gente tem dois caminhos. Ou a gente briga com os desafios, ou a gente aprende com eles. A vida não vai parar pra gente passar. Eu não queria que o Bob fosse. Não entendi muito porque ele foi agora, a mente falando, né? Queria que ele tivesse ficado, mas ele precisou ir. Não adianta eu espernear, não adianta eu me jogar no chão, não adianta eu rolar, porque não vai trazer ele de volta. Eu só tenho que seguir. E muitas situações na vida, a gente só tem que seguir. E é nessa hora que a gente testa a nossa fé. E é nessa hora que a gente testa a nossa resiliência. É nessa hora que a gente coloca em prática tudo que a gente acha que a gente acredita. Se a gente segue uma religião, se a gente segue uma doutrina, ou se a gente tem a nossa própria visão sobre as coisas, é nessa hora que a gente é testado, para ver o quanto a gente realmente agradece. O quanto realmente a gente consegue... Ah, sai daqui. Não vem não, safado. Querendo pular a janela. Ainda não tá telada essa janela, eu vou telar ela essa semana. Eu já fiz a portinha, né, uma porta telada para ele não passar, mas a janela vai fazer essa semana. Então, assim, a gente tem que aprender a seguir, cara. A vida não vai parar pra gente passar. Então, essa mensagem, né, pra esse começo de semana, né, uns falam que a semana começa no domingo, mas... Aqui, o Zion, o príncipezinho que eu falei. Coloquei a coleirinha nele hoje, vamos ver se ele fica com essa coleira, que a outra ele não ficou. E assim, a vida não vai parar, então falam que começam na segunda, falam que começam no domingo, mas parece que não termina no domingo, né? E domingo normalmente é um dia meio borocochô mesmo, ainda mais aqui em São Paulo, tá friozinho, tá chovendo, então a gente fica meio borocochô. Então essa é a mensagem, e uma dica também, né? Muitos falam que agosto é o mês do desgosto. Pelo amor de Deus, não aceita isso. Ah, porque agosto é um mês difícil mesmo, porque falaram, tá, tudo bem. Pode ser que tenha umas energias mesmo rolando, mas não aceita isso como verdade, não. Pode ser um mês difícil, olha lá. Não vai sair não, safado. Pode ser um mês delicado em algumas culturas, mas a gente que faz a nossa realidade. A gente que faz o nosso mês. A gente que faz a nossa semana. Então não vamos deixar... Ele pegou no meu colar. Não vamos deixar que essas situações limitem a gente. Não vamos deixar que essas situações abalem a nossa fé. Não vamos deixar que essa situação pare, porque a vida não vai parar pra gente passar. Eu sempre brinco, né? Eu falo com as minhas assistidas, né? Com as minhas clientes. Fica tranquila que quando acabar isso daí vai vir outro desafio a superar. Tá, Mara do céu, tá maluca? É verdade, gente. A vida é desafios, é um jogo de videogame. Então, você tá nessa fase, fica tranquila que depois que você superar essa fase, vai vir outra fase pra você superar. É igual videogame, ou a gente fica parado na fase, ou a gente para de, né? De fazer, a gente fica ali parado, ou a gente vai pra vida. Essa é a mensagenzinha para vocês, que essa mensagem toque o coração de vocês, que essa mensagem chegue para quem precisa chegar e acolha o coração. Todos somos um, estamos todos no processo, não pense que na minha vida é diferente. Eu falo, a diferença é que eu consigo sair mais rápido do buraco. Quando você está com a terapia em dia, quando você se cuida emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, você sai da situação com mais facilidade. Mas ela não te impede de viver a situação. Ela não vai impedir. Pelo contrário, a terapia vai te fortalecer para superar. É isso. Beijão a todos.